Você não está perdido, está inacabado. E há uma diferença imensa entre as duas coisas. O perdido busca um caminho, o inacabado constrói um. A ideia de que encontrar o propósito é como achar um tesouro enterrado em algum ponto místico da existência é uma das maiores armadilhas espirituais do nosso tempo. O propósito não se encontra, ele se forja, como o ferro bruto que precisa do fogo, do martelo e da paciência para virar espada. O caos, por mais cruel que pareça, é a forja perfeita para isso. Nos vendem a imagem de um destino límpido, linear, quase romântico. Um dia você acordará e tudo fará sentido, mas a vida real é feita de dias cinzentos, decisões imperfeitas e passos dados no escuro. O estoicismo não te promete uma iluminação repentina. Ele te oferece ferramentas de oficina, conceitos que você usa com as próprias mãos, sujando-se de existência. Porque o propósito não desce do céu, ele sobe da prática. O caos, na verdade, é um teste de engenharia espiritual. Ele te obriga a revisar estruturas, descartar peças frágeis, fortalecer o que sustenta. É o ruído do mundo exigindo que você descubra o som da sua própria frequência. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo é o caminho. E talvez a tradução mais fiel disso seja: o caos é a oficina onde você será moldado, se não fugir dela. A primeira ferramenta que um ser humano precisa aprender a usar é o silêncio. O silêncio é o martelo invisível que dá forma ao pensamento. Ele não é ausência de som, é presença de escuta. Quando o mundo ruge e a mente tenta acompanhar o volume, o propósito se dissolve em ruído. Só no silêncio você escuta as rachaduras do seu próprio interior, o eco das perguntas que sempre tentou abafar. E é nelas que mora o início da reconstrução. Respire, feche os olhos, perceba que há um espaço entre o caos e sua resposta a ele. Esse espaço é a sua oficina. Tudo o que realmente importa na vida acontece nesse intervalo, entre o que o mundo faz e o que você escolhe fazer com o que o mundo fez. Epicteto dizia: o que importa não é o que acontece, mas como você reage. Essa frase é o alicerce de qualquer oficina interior. Porque se o caos é inevitável, a reação é arte. E toda arte começa no gesto pequeno, repetido, imperfeito. O propósito, então, não é um quê, é um como. Não é o que você faz, é a maneira como você faz. É a qualidade invisível que você imprime nas ações simples. É a diferença entre apenas acordar e acordar com intenção. Entre apenas trabalhar e servir com presença. Entre apenas existir e viver como quem está deixando marcas. Propósito é uma estética interior, o cuidado com o invisível. E essa estética só se revela quando você entende que o caos é matéria-prima. Você pode amaldiçoá-lo ou moldá-lo. Pode se tornar vítima do barulho ou mestre do ritmo. Pode pedir que a vida amance o fogo ou aprender a suportar o calor até que ele se torne parte de você. Quando o estoicismo fala de serenidade, não fala de calmaria eterna. Fala de competência emocional para trabalhar no meio do fogo sem deixar que ele destrua a oficina. É a serenidade ativa, o olhar de quem compreende o que não controla, mas domina o que depende de si. Então, antes de buscar um sentido maior, encontre o primeiro gesto. Organize o caos em torno de algo simples. Um valor, uma tarefa, uma rotina, um compromisso com o que é essencial. E mantenha esse gesto até que ele te revele o próximo. A oficina da alma é lenta, silenciosa e diária. E a vida, meu amigo, é generosa com quem trabalha nela com as próprias mãos. No fim, o propósito não será algo que você achou, mas algo que você se tornou. E nesse dia, talvez você olhe para trás e perceba que o caos nunca foi inimigo. Foi apenas o fogo necessário para te transformar em aço. O que não tem nome te domina. A ansiedade, a confusão, a sensação de que tudo está ruindo, elas crescem porque são anônimas. Enquanto você só sente, mas não define, o caos assume a forma de tudo o que você teme. Ele vira uma névoa que cobre o chão, o teto e o futuro. O primeiro passo para retomar o controle não é reagir, é nomear. Dar nome ao caos é iluminá-lo. E tudo o que é iluminado perde parte do poder. Quando Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade,
Ele falava dessa névoa. A mente humana é uma artista prolífica, pinta monstros a partir de sombras. A tragédia é que acreditamos nas pinturas. Transformamos suposições em certezas, ruídos em destinos, pensamentos em profecias. Mas quando você para, respira e pergunta: o que exatamente está acontecendo? Algo muda. A mente sai do palco e volta para o papel. O medo, que era um dragão, se revela um problema com endereço e data. Comece pelo exercício mais simples e mais poderoso. Pegue papel e caneta. Divida em 3 colunas. O que aconteceu, fatos brutos, sem drama. O que penso sobre isso, as interpretações que dei. O que sinto no corpo, onde o caos se manifesta fisicamente. Faça isso sempre que o mundo parecer ruir. Ao transformar o caos em linguagem, você o obriga a se apresentar com RG. E o que tem RG pode ser confrontado. O que não tem, te escraviza. O caos não é um evento externo. Ele é o descompasso entre o que acontece fora e o que você acredita que deveria acontecer dentro. É o hiato entre a expectativa e o real. E quando esse hiato se abre demais, surge o pânico. Mas o pânico é só o grito de uma mente tentando reconstruir coerência. Ela quer uma história. Ela quer causa, efeito, sentido. Dar nome ao caos é oferecer isso a ela. Dizer, estou perdido, é genérico demais. Mas dizer, estou com medo de decepcionar alguém que amo. Estou frustrado porque planejei e não deu certo. Estou exausto porque tento controlar o incontrolável. Isso é cirúrgico. E o cirúrgico cura. Porque o caos odeia clareza. Ele se alimenta de confusão. E clareza é veneno. Marco Aurélio, no auge de crises políticas e traições pessoais, escrevia à noite o que o perturbava. Ele transformava o impalpável em frases. Isso não era diário, era cirurgia estoica. Cada palavra que nomeava um sentimento era uma pedra removida do peito. Ele compreendeu que o caos, sem tradução, apodrece dentro de nós. Mas uma vez traduzido, ele se torna trabalho. E trabalho pode ser feito um passo por vez. Quando você nomeia, você delimita. E o que é delimitado pode ser medido, enfrentado, estudado. Essa é a essência da mente estoica. Não negar o caos, mas cartografá-lo. O caos é um território e a consciência é o mapa. Sem mapa, você roda em círculos. Com mapa, mesmo sem saída, você sabe onde está. Há uma verdade curiosa aqui. O caos, muitas vezes, é mais interno do que externo. As circunstâncias lá fora raramente são tão caóticas quanto o que projetamos sobre elas. Um mesmo evento pode destruir um e fortalecer outro, não pelo evento em si, mas pelo significado atribuído. Por isso, o nome que você dá ao caos define se ele será prisão ou laboratório. Experimente trocar. Isso é um desastre. Por isso é um teste. Troque tudo acabou, por isso está se transformando. Essas pequenas reescritas não negam a dor, mas reorganizam o enredo. E no estoicismo, quem controla o enredo controla o impacto. Pense em um ferreiro. Quando o ferro é lançado ao fogo, ele não grita, estou sendo destruído. Ele entende que está sendo preparado. O calor é o mesmo. A diferença é o nome que se dá a ele. Um chama de castigo, o outro chama de forja. E esse nome muda tudo. Há uma prática que Marco Aurélio usava e que ainda hoje é medicina pura. Chame as coisas pelo nome mais simples possível. Não diga perdi tudo. Diga perdi dinheiro. Não diga a vida me odeia. Diga algo saiu diferente do que eu queria. O nome simples devolve proporção. E proporção devolve poder. Quando você nomeia o caos, ele encolhe. Não porque desapareceu, mas porque agora cabe em palavras. E palavras são ferramentas. Você pode reescrevê-las, redimensioná-las, trocá-las. A linguagem é a chave de fenda da consciência. Com ela, o que era desespero vira compreensão. E a compreensão é o primeiro tijolo da serenidade. Então, da próxima vez que o mundo te parecer demais, não tente consertá-lo. Pegue uma folha, escreva o que está acontecendo, o que você pensa sobre isso e o que sente agora, e leia em voz alta. Você vai notar que o caos não era tão grande, só estava sem forma.
E o que ganha forma pode ser trabalhado. No fim, talvez perceba que o caos nunca foi o vilão. Foi apenas a oficina pedindo que você colocasse nome nas ferramentas. Vivemos obcecados por metas, mas quase ninguém fala de eixo. E o que é uma meta sem eixo, senão uma flecha lançada por mãos tremendo? Você pode correr, conquistar, escalar montanhas inteiras, mas se o seu eixo interno estiver desalinhado, todo o movimento será ruído. O eixo é o centro de gravidade da alma, o ponto que te mantém íntegro quando o mundo gira demais. Sem ele, o sucesso desorienta. Com ele, até a queda vira aprendizado. Pergunte a si mesmo: por que quero o que quero? Essa simples pergunta, repetida em silêncio, é uma lâmina afiada. Ela corta as intenções frágeis, as vontades emprestadas, as ambições herdadas de outros. Muitos perseguem metas que nunca desejaram de verdade. Apenas as herdaram do barulho. Querem o corpo ideal, o status, a validação, a sensação de estar vencendo. Mas vencer o quê, exatamente? Se não há um eixo, toda vitória é vazia. Marco Aurélio governava um império, mas escrevia para si mesmo: recolhe-te ao teu interior. Aí está a fonte do bem, e ela brotará continuamente se não a detiveres. Essas palavras poderiam estar gravadas em pedra. Ele não fala de fuga, fala de fundamento. Antes de qualquer meta, há uma ordem interior que precisa ser restaurada. Um conjunto de princípios que servem como prumo, como régua invisível da ação. O eixo é o que impede que você se corrompa pelas circunstâncias. Ele é o ponto que não negocia, não mente, não vacila. Quando a mente tenta racionalizar o erro, é o eixo que sussurra: isso não é você. Quando a ambição tenta atropelar o discernimento, é o eixo que segura o volante. É ele que impede que você confunda movimento com progresso. Metas são horizontes. O eixo é o solo. E todo voo precisa de um solo firme para pousar. Sem ele, você se torna um nômade de conquistas. Celebra um objetivo e já se sente vazio no minuto seguinte. Porque o prazer da meta está no aplauso, mas o prazer do eixo está na coerência. E coerência é o combustível da paz. O eixo é feito de valores, e valores não são frases bonitas, são compromissos testados. Dizer "eu valorizo a honestidade" é fácil, até o momento em que mentir te traria vantagem. Dizer "sou leal" é leve, até o dia em que a lealdade custa caro. É no desconforto que o eixo é lapidado. Porque é nas trepidações da estrada que se descobre se o carro foi bem montado. O estoicismo nos ensina que o caráter precede o destino. Epicteto dizia: o que fere o homem não é o que lhe acontece, mas o que ele diz a si mesmo sobre o que acontece. Essa frase esconde um mapa. Antes de buscar metas, alinhe o discurso interior, porque são as narrativas internas, muitas vezes herdadas, não questionadas, que sabotam o propósito antes mesmo da primeira tentativa. O eixo começa com uma revisão dessas narrativas. Você precisa ouvir o que diz para si e depois perguntar: isso é meu ou foi plantado em mim? Quando o eixo está firme, o mundo pode balançar e você se curva sem quebrar. Quando está frouxo, qualquer elogio te infla e qualquer crítica te destrói. É por isso que tanta gente parece viver em montanha-russa emocional. Não tem eixo, tem dependência. Dependem da aprovação, da resposta, do olhar do outro para existir. O estoico não rejeita o mundo, mas também não o idolatra. Ele o observa, aprende e volta ao próprio centro. A estabilidade emocional não é ausência de emoções, é maturidade espiritual. Há um exercício poderoso e simples. Pegue um papel e escreva 3 palavras que definam o tipo de pessoa que você quer ser. Não o que quer ter, mas o que quer encarnar. Por exemplo, íntegro, sereno, justo. Agora, sob cada uma delas, escreva o que isso significa na prática diária. Como é ser íntegro numa segunda-feira comum? Como é ser sereno quando o trânsito trava e o prazo estoura? Como é ser justo quando o erro é seu e ninguém está vendo? Esse é o trabalho invisível do eixo, e ele é mais árduo do que qualquer meta externa. Metas respondem a um onde, valores respondem a um como, e propósito nasce quando o como se alinha ao onde. Quando há coerência entre direção e conduta,
O propósito não se revela a quem busca respostas rápidas. Ele se entrega lentamente, como um mestre paciente testando o aprendiz. O eixo interno é o que te mantém inteiro quando o resultado não vem, porque ele transforma o fracasso em treino, a crítica em material de construção e a espera em terreno fértil. Um homem sem eixo é escravo dos ventos. Um homem com eixo é senhor das marés. Não é o tamanho do barco, é a firmeza do timão que define o destino. E talvez a maior ironia da vida seja essa: quem busca o propósito fora de si o perde, quem o cultiva dentro de si o cria. A paz não vem de chegar lá, mas de caminhar alinhado com o que você considera certo, mesmo quando ninguém aplaude. O eixo é o seu norte silencioso, o ponto fixo em meio à rotação do mundo. Então, antes de correr atrás de novas metas, pare, observe-se, questione o que te move. O propósito não mora na linha de chegada, ele se manifesta no jeito como você anda. Em tempos de barulho constante, o silêncio é uma forma de rebeldia. Vivemos cercados de vozes, notificações, opiniões, sons artificiais. E quanto mais o mundo fala, menos conseguimos escutar a nós mesmos. O estoicismo sempre entendeu que a sabedoria nasce de uma fonte discreta, a escuta interior. Mas escutar-se exige coragem, porque o silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é vazio, é espelho. E quem encara um espelho de verdade precisa estar disposto a ver o que estava evitando há muito tempo. O silêncio é o terreno onde a consciência floresce. Sem ele, nenhuma reflexão cria raízes. É nele que a mente se reorganiza, que as emoções se decantam e que a verdade, enfim, consegue falar. Mas a verdade não grita, ela sussurra. E se você não desacelerar, jamais ouvirá o tom da própria alma. Quando o mundo acelera, você precisa deliberadamente reduzir o ritmo interno. Isso não significa parar de agir, mas agir a partir de um centro calmo. Os sábios antigos chamavam isso de ataraxia, a tranquilidade de quem vive em movimento, mas não é movido pelas tempestades. Essa tranquilidade não é um presente do destino, é um treino. Um ritual que começa com algo simples e ao mesmo tempo transformador. Sentar-se em silêncio e apenas estar. Não há mistério técnico nisso. Escolha um lugar. Desligue tudo. Feche os olhos. Sinta a respiração. Perceba os ruídos, mas não lute contra eles. Deixe que o mundo continue sendo mundo, enquanto você volta a ser humano. Esse retorno, mesmo que dure 5 minutos, já é um ato de resistência espiritual. A maioria das pessoas passa a vida reagindo, mas reagir não é viver. A ação verdadeira nasce depois da pausa. É o intervalo entre o impulso e a decisão que define o caráter. Epicteto dizia: entre o estímulo e a resposta existe uma escolha. O silêncio é esse intervalo ampliado. É o momento em que você vê o impulso e decide se ele te serve ou te escraviza. Sem esse espaço, você vira refém da emoção do momento. Com ele, você se torna autor da própria conduta. Mas o silêncio assusta porque ele desmonta ilusões. Ele mostra o quanto estamos dependentes de distrações para não encarar o que está mal resolvido. É no silêncio que a saudade grita, que a culpa sussurra, que o medo se apresenta com nome e rosto. E é também ali que surge a chance de curar. Fugir do silêncio é prolongar o ruído interior. Encará-lo é o primeiro passo para reconstruir a harmonia. Marco Aurélio escrevia suas meditações em momentos de retiro. Eram pausas conscientes dentro da guerra. Não esperava a paz chegar para silenciar. Ele criou paz no meio do caos. E talvez esse seja o segredo mais negligenciado da vida moderna. Não é o mundo que precisa ficar quieto para você ouvir a si mesmo. É você que precisa aprender a ouvir-se, mesmo enquanto o mundo grita. O silêncio não é um luxo, é uma necessidade fisiológica da alma. A mente precisa se esvaziar para processar o que vive. O coração precisa de quietude para entender o que sente. E o corpo precisa dessa pausa para liberar a tensão acumulada entre um pensamento e outro. Negligenciar o silêncio é como tentar ler um livro em meio a explosões. O conteúdo pode até estar ali, mas você não o absorve. Tente criar um ritual diário.
Não uma técnica de meditação sofisticada, mas um compromisso simples com a própria presença. 5 minutos ao acordar, antes de olhar o celular. 5 minutos à noite, antes de dormir. Feche os olhos e pergunte: o que eu realmente preciso hoje? Não o que o mundo espera, não o que o ego exige, mas o que o espírito pede em voz baixa. Essa pergunta, repetida no silêncio, tem o poder de redesenhar dias inteiros. O silêncio é também uma forma de higiene emocional. Sem ele, as emoções acumulam poeira. Você se irrita sem saber por quê, se entristece sem perceber quando começou, se perde em desejos que nem são seus. Mas quando para e escuta, as emoções se revelam com nitidez. Aqui estou eu, sua ansiedade. Aqui estou eu, seu medo. Aqui estou eu, sua esperança. E a partir daí, você deixa de ser um hospedeiro inconsciente e passa a ser um anfitrião lúcido das próprias emoções. Há quem diga que não consegue ficar em silêncio porque a mente não para de falar. Mas esse é justamente o ponto. A mente só se aquieta quando é ouvida. Escutá-la é como permitir que uma criança agitada desenhe até cansar. Quando você a observa sem reagir, ela se acalma por si só. Esse é o coração da prática estoica. Não lutar contra o pensamento, mas observá-lo sem se identificar com ele. Com o tempo, algo mágico acontece. O silêncio que antes parecia desconforto se transforma em refúgio. Você começa a ansiar por ele, a defendê-lo como quem protege um templo. Ele se torna o seu porto seguro entre as marés do dia. E quanto mais você o cultiva, mais começa a perceber que todas as respostas que buscava fora, em livros, pessoas, conquistas, estavam ali o tempo todo, apenas esperando que você se calasse o suficiente para ouvi-las. No fim, o silêncio não é ausência de som. É a presença do essencial. É a pausa entre uma respiração e outra, onde o universo inteiro cabe. É onde o ruído se dissolve, o coração se reorganiza e a alma lembra quem é. E talvez o propósito não seja algo que você precisa descobrir. Talvez ele já esteja te chamando, mas em um tom que só pode ser ouvido no silêncio. A confusão humana nasce quase sempre da tentativa de controlar o que nunca foi seu. Tentamos moldar pessoas, prever o futuro, garantir resultados, domesticar o acaso. E enquanto o mundo continua indomável, nós nos esgotamos. O estoicismo é a arte de mapear fronteiras invisíveis, uma filosofia que desenha 3 círculos dentro de nós: o círculo do eu, o círculo da influência e o círculo do mundo. E quanto mais o homem tenta viver fora do próprio círculo, mais distante fica da paz. No primeiro círculo, o do eu, moram as únicas coisas que realmente te pertencem: tuas ações, reações, pensamentos, palavras e intenções. Nada mais. Tudo o que sai daí, tudo o que depende do outro, do tempo, da sorte ou do caos, já é outro território. Invadir territórios alheios é perder energia e dignidade. Epicteto, que conheceu a escravidão literal, ensinava que a liberdade começa dentro. O homem pode ser acorrentado no corpo, mas jamais na mente, a menos que se entregue. Essa é a revolução silenciosa da filosofia estoica. Dominar a si mesmo é o único domínio que não corrompe. No segundo círculo, o da influência, estão as coisas que você pode afetar, mas não controlar. Um exemplo: você pode cuidar bem de sua saúde, mas não controlar se ficará doente. Pode comunicar-se com empatia, mas não controlar se será compreendido. Pode semear amor, mas não exigir reciprocidade. Pode se preparar com excelência, mas não garantir o resultado. Aqui, o segredo é agir com intenção total e desapego completo. Fazer o melhor, sabendo que o resultado não é sua posse, é apenas consequência. O terceiro círculo, o do mundo, contém tudo o que escapa até da sua influência: o clima, o destino, o tempo, as decisões dos outros, as injustiças, os eventos imprevisíveis. E é exatamente aqui que nasce a ansiedade crônica da alma moderna, a tentativa desesperada de controlar o incontrolável. Vivemos cansados porque queremos governar os ventos, em vez de aprender a velejar. O sábio não tenta parar a tempestade,
Ele ajusta as velas, não amaldiçoa a chuva, constrói abrigos, não exige que a vida obedeça, responde a ela com serenidade. Marco Aurélio, ao ver impérios ameaçados e filhos morrerem, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará a força." Essa frase não é consolo, é libertação. Quantas vezes você sofreu por conversas que nunca aconteceram, por rejeições que só existiam na sua cabeça, por futuros que ainda nem nasceram? Isso é viver fora do círculo, e o preço é alto. Perde-se o agora, que é o único tempo fértil. Crie o hábito de se perguntar: isso está dentro ou fora do meu círculo de controle? Se estiver dentro, haja. Se estiver fora, aceite. E se estiver entre os dois, influencie, mas sem apego. Essa simples prática pode mudar a qualidade da sua mente. Quando você entende que não precisa controlar tudo, algo mágico acontece. Você começa a controlar a si mesmo. E essa é a única forma de liderança verdadeira. Porque quem governa o próprio interior não é governado pelo caos exterior. Viver é navegar entre os 3 círculos, com lucidez e elegância. Ficar preso no primeiro é egoísmo. Viver no terceiro é desespero. Mas fluir entre eles é maturidade. E essa maturidade cria a serenidade dos fortes, aquela calma firme que não depende do clima. O estoicismo, em sua essência, é um mapa de fronteiras e um lembrete de que a paz não é ausência de caos, é clareza de limites. Tópico 6. Servir aos outros para reencontrar sentido. Há um momento silencioso na jornada de quem busca propósito. A descoberta de que viver apenas para si é uma estrada estreita demais. Você pode acumular riquezas, colecionar títulos, conquistar status, mas se tudo termina dentro de você, algo apodrece. O ego, quando isolado, fermenta. A alma, quando trancada, sufoca. E é por isso que o estoicismo sempre ligou o sentido da vida à utilidade para o mundo. Servir é lembrar-se de que você é parte de algo maior. E nada dá mais propósito do que perceber que a sua existência melhora a de alguém. Mas atenção, servir não é se anular. Não é carregar o peso dos outros às custas de si. Servir, no sentido estoico, é transformar a própria dor em ferramenta de compaixão. É usar o que aprendeu no fogo para aquecer quem ainda está no frio. É reconhecer no outro a mesma humanidade que em ti pede cuidado. Sêneca dizia: "A melhor maneira de ser feliz é fazer alguém feliz." Essa frase parece simples, quase ingênua, mas guarda um segredo profundo. Quando você tira o foco do próprio sofrimento e o direciona para o alívio do sofrimento alheio, algo muda dentro de você. A dor se reorganiza. O peso se torna leve. Você deixa de ser o centro do universo e passa a ser um canal. E um canal nunca seca porque a água passa por ele. O serviço sincero é o antídoto contra o niilismo. A sensação de vazio existencial nasce, muitas vezes, da estagnação. Mas servir coloca o espírito em movimento. Não é caridade performática, é presença. Servir é ouvir alguém sem interromper. É olhar nos olhos com atenção total. É oferecer o tempo, a paciência, o gesto. É perceber que o sentido da vida está menos em grandes respostas e mais em pequenos atos de amor prático. Num mundo viciado em ser visto, servir é enxergar o outro. E esse simples deslocamento de foco é transformador. Quando você se torna a resposta para alguém, ainda que por um instante, o universo parece alinhar-se. É como se, por meio da utilidade, a alma encontrasse o seu verdadeiro tom. Há algo profundamente curativo em ajudar. O outro se beneficia sim, mas quem realmente se transforma é você, porque servir obriga a sair de dentro de si, e ali fora, na troca, a vida recupera a cor. É o paradoxo da generosidade. Quanto mais se doa, mais inteiro se volta. Mas o serviço precisa nascer de um centro saudável, não de culpa ou necessidade de aceitação. Não se trata de salvar o mundo, mas de não desperdiçar o coração. É olhar em volta e perguntar: o que posso fazer de útil hoje, aqui, com o que tenho? Talvez seja consolar um amigo. Talvez seja sorrir para alguém invisível. Talvez seja apenas fazer o próprio trabalho com tanta excelência que ele inspire.
Cada gesto, por menor que pareça, é um fio de sentido costurando o tecido da vida. Marco Aurélio acreditava que somos feitos para cooperar, como os pés, as mãos, as pálpebras. E essa visão de interdependência é o antídoto para a solidão moderna. Porque a alma não adoece só de tristeza, adoece de inutilidade. Quando sente que não contribui, que não faz diferença, ela definha. Mas quando encontra propósito no servir, ela floresce mesmo em meio à dor. Servir é o ponto em que o ego se curva e o espírito se ergue. É quando a vida, que parecia sem sentido, se revela através do olhar grato de alguém que você tocou. E esse olhar devolve tudo: a motivação, a fé, a direção. É como se o universo dissesse: viu? Era disso que você precisava. No fim, a pergunta não é o que o mundo me deve, mas quem eu posso ajudar a carregar um pouco do peso? E a resposta, vivida com constância, cura o vazio mais profundo. Porque, no fundo, o propósito não é sobre receber sentido, mas sobre produzir sentido. E quando você vive assim, de dentro para fora, com os olhos atentos e as mãos estendidas, descobre que a alma não precisa mais de um grande destino. Ela só precisa de uma direção que faça bem a alguém. E isso basta. A dor tem uma má reputação. A humanidade inteira passou séculos tentando bani-la, silenciá-la, medicá-la, esconder suas cicatrizes atrás de sorrisos performáticos. Mas a dor não é vilã, é mensageira. E como toda mensageira, enquanto não for ouvida, continuará batendo a porta. O estoicismo, talvez mais do que qualquer outra filosofia, nos convida a parar de fugir dela e aprender a conversar com o incômodo. O que você sente quando a dor vem? Rejeição, raiva, medo? Normal. Mas a partir do momento em que você se senta e diz: ok, me mostre o que veio ensinar, a energia muda. Porque toda dor contém uma instrução codificada. Ela aponta para uma parte de você que cresceu torta, uma verdade que você evitou, um valor que negligenciou. Negar a dor é como desligar o alarme enquanto a casa ainda queima. Epicteto, que viveu a escravidão e a mutilação física, dizia: o que importa não é o que acontece, mas o que fazemos com o que acontece. Ele não falava de resignação, falava de alquimia, de transformar sofrimento em sabedoria, ferida em força, perda em presença. Essa é a verdadeira liberdade. Não a ausência de dor, mas o domínio sobre o uso que se faz dela. A dor é um espelho impiedoso. Ela mostra quem você é quando as máscaras caem. Mostra o quanto ainda depende da aprovação, o quanto se alimenta de controle, o quanto confunde amor com carência. Mas também revela o que há de mais nobre: a capacidade de suportar, aprender, adaptar-se, crescer. E essa revelação só chega quando você a encara sem anestesia. Há uma prática estoica para isso: o registro da adversidade. Sempre que algo te ferir, pergunte-se 3 coisas: o que isso está tentando me ensinar? O que em mim colaborou para que isso acontecesse? O que posso construir com essa dor agora? Essas perguntas transformam um evento em exercício, e o exercício em evolução. Toda dor carrega um mapa oculto. Por trás da rejeição, o convite à autovalorização. Por trás da perda, o chamado à impermanência. Por trás do fracasso, a lição da humildade. A diferença entre quem quebra e quem cresce está em como lê o mapa. Marco Aurélio perdeu filhos, batalhas e amigos. E mesmo assim, ao escrever sobre isso, não soava amargo. Soava desperto. Ele entendia que a vida não conspira contra ninguém, apenas cumpre seu ciclo, e que sofrer não é punição, é um lembrete de que ainda estamos vivos. O sofrimento é o atrito que polimenta o espírito. O estoicismo não romantiza a dor, ele só recusa desperdiçá-la, porque dor desperdiçada é dor repetida, e a vida, paciente e implacável, repete lições até que o aluno aprenda. A partir do momento em que você se pergunta: o que posso fazer de útil com isso? O sofrimento perde o direito de te destruir. Ele se transforma em matéria de construção. Talvez a dor que mais te marcou tenha sido também a que te despertou. Aquela noite em que achou que não aguentaria e, ainda assim, amanheceu. Aquele não que te obrigou a crescer.
aquela solidão que te ensinou a ser companhia para si. Essas são as dores que forjam propósito, porque o propósito, quando nasce do conforto, é frágil, mas quando nasce da dor, é inabalável. Então, da próxima vez que ela chegar, respire e diga: eu te vejo e vou usar o que você trouxe. Esse é o momento em que o sofrimento se curva e o espírito se ergue. É o instante em que o fogo queima menos e ilumina mais. E o homem que atravessa sua dor sem vitimismo, mas com curiosidade, torna-se algo raro, um artesão da própria alma. O tempo é o único recurso que não aceita devolução, e, no entanto, é o que mais tratamos com descuido. Agendas lotadas de urgências, rotinas que nos exaurem, promessas de depois que nunca chega. Vivemos como se o tempo fosse infinito, mas ele é um fio delicado, invisível e precioso. Cada dia é uma página que não volta, e quem entende isso, vive com outra qualidade de presença. Marco Aurélio escreveu: você age como se tivesse tempo ilimitado, mas está morrendo a cada instante. A frase é dura, mas libertadora, porque quando aceitamos a brevidade, paramos de desperdiçar energia com o que não tem alma. O tempo não é um inimigo, é um mestre severo. E o estoicismo ensina a honrá-lo não com pressa, mas com propósito. Organizar o tempo não é sobre produtividade, é sobre prioridade. É distinguir o essencial do supérfluo, o profundo do barulhento. Vivemos cercados de compromissos que roubam o foco e nos afastam do que realmente importa. Mas, se tudo é importante, nada é. A sabedoria está em escolher o que merece o seu agora. Comece com uma pergunta: o que se eu não fizer hoje, amanhã ainda vai me parecer importante? Essa pergunta simples filtra 80% do ruído. O tempo, quando preenchido apenas com tarefas, sufoca, mas quando preenchido com significado, expande. O segredo é transformar o relógio em ritual. Imagine cada manhã como um renascimento. Cada amanhecer é uma página em branco que te pergunta: quem você quer ser hoje? E cada noite é um fechamento de ciclo que te convida a agradecer e revisar. O que fiz de verdade com o tempo que me foi dado? Essa consciência muda tudo, porque o tempo, quando observado, desacelera, e o presente, quando honrado, se multiplica. Vivemos acreditando que o tempo passa, mas o tempo não passa, nós é que passamos por ele. E quanto mais distraídos estamos, menos pegadas deixamos. O estoico vive o dia como se fosse o último, não por morbidez, mas por reverência. A morte, para ele, não é ameaça, é relógio. Um lembrete de que cada respiração é empréstimo. Organizar o tempo é também um ato de humildade. É admitir que não cabe tudo, e tudo bem. Que a vida não foi feita para ser exaustiva, mas essencial. Por isso, escolha 3 coisas por dia. Uma que nutre o corpo, uma que expande a mente e uma que honra o espírito. Essas 3 âncoras bastam para manter a alma alinhada. Outra prática estoica poderosa é o diário noturno. Antes de dormir, reflita: o que fiz hoje que valeu o meu tempo? O que desperdicei? O que posso ajustar amanhã? Essas perguntas funcionam como afiação da consciência. Aos poucos, a rotina deixa de ser uma sequência automática e se torna um rito de atenção. E se você tivesse apenas mais um mês de vida, quantas promessas deixaria de adiar? Quantos cafés tomaria olhando nos olhos? Quantas conversas resolveria com verdade? O memento mori. Lembre-se de que vai morrer. Não é um lembrete fúnebre, é uma injeção de lucidez. É o antídoto para a procrastinação espiritual. Quem lembra que o tempo é curto, vive inteiro. Sêneca escreveu: não é pouco tempo que temos, mas muito que desperdiçamos. E desperdiçamos quando vivemos sem consciência do agora, quando corremos por correr, quando preenchemos a agenda, mas esvaziamos o coração. A vida não quer velocidade, quer presença. E presença não se agenda, se cultiva. O tempo é o cenário onde o propósito atua. E se o propósito é a chama, o tempo é o pavio. Desperdiçar tempo é deixar a vela acesa sem necessidade, mas usá-lo com intenção é iluminar o caminho. E no fim, o que conta não é quanto tempo tivemos, mas como vivemos dentro dele. Então, olhe o relógio agora, não como quem teme,
mas como quem agradece. Você está aqui, neste instante, respirando, consciente. Isso é milagre suficiente. Use esse dia como se fosse sagrado, porque ele é. Vivemos numa era em que tudo grita, ainda não é o bastante. O marketing, as redes, a cultura da comparação, todos empurram a mesma ideia. Falta algo. Mas quem vive olhando o que falta, esquece o que já é. E a alma, quando para de agradecer, adoece devagar. O estoicismo, em sua sabedoria antiga, chamava a gratidão de lucidez do coração. Não é emoção passageira, é uma forma de enxergar o mundo sem as distorções do desejo. Sêneca escreveu: nada é mais honroso do que a gratidão. Ela é o solo onde floresce toda virtude. Gratidão é, antes de tudo, atenção. E atenção é o oposto da pressa. Para ser grato, é preciso ver. E para ver, é preciso parar. A gratidão devolve profundidade ao cotidiano, transforma o óbvio em sagrado, o comum em raro. A vida moderna nos ensina a correr atrás de grandes conquistas, mas esquece de ensinar o valor do café quente nas mãos, do olhar que acolhe, da saúde que ainda sustenta o corpo. Enquanto busca o extraordinário, o homem esquece o milagre do ordinário. Acordar, respirar, andar, pensar, tudo isso é um luxo que o costume torna invisível. Epicteto dizia que quem não agradece o presente desperdiça o que tem e se entristece pelo que imagina ter perdido. A gratidão é o antídoto da escassez mental, porque ela muda o foco, do que falta para o que existe. E onde o foco vai, a energia segue. Há uma prática simples e revolucionária. Todos os dias, antes de dormir, liste 3 motivos reais para agradecer. Mas não use abstrações como minha vida ou meus amigos. Procure o concreto, a luz da tarde na janela, a conversa sincera que tive, a força que encontrei mesmo cansado. Isso reeduca o olhar. E com o tempo, o cérebro passa a procurar motivos para agradecer durante o dia, e não desculpas para reclamar. A gratidão também é coragem, porque agradecer no meio da dor é um ato de resistência. É dizer ao caos: você pode me abalar, mas não me cegar. É enxergar o aprendizado dentro da perda. Não é negar o sofrimento, é escolher a lucidez mesmo ferido. A falta de gratidão é uma espécie de cegueira espiritual. Quem não agradece vive entorpecido, como quem caminha por um jardim e só vê as pedras. Mas quem pratica a gratidão vive desperto, sente o perfume, o vento, o detalhe, e desperto é sinônimo de vivo. Marco Aurélio, em meio à guerra e à doença, escrevia no próprio diário: acordei, respiro, penso, não preciso de mais do que isso para agradecer. Era o imperador mais poderoso do mundo e, ao mesmo tempo, um homem que entendia que nada externo acrescentava valor real à alma. A riqueza que ele cultivava era a da percepção lúcida. Gratidão é também disciplina, porque é fácil agradecer quando tudo vai bem, mas é no caos que ela se torna escolha. E escolher ver o bem em meio à dor é o que define os sábios. A alma grata é como uma vela acesa. Ilumina o que toca, mesmo em plena tempestade. E, por mais paradoxal que pareça, quanto mais você agradece, mais percebe que sempre houve abundância. A gratidão não é conformismo, é força silenciosa. Ela não apaga o desejo de crescer, mas o equilibra. Ela te lembra que o que você busca já está sendo construído dentro de você e que cada passo já é vitória. Quem é grato não precisa correr. Caminha com leveza, porque sabe que está onde deve estar. Então, comece hoje. Feche os olhos, inspire e pergunte: o que há de bom aqui, agora, mesmo que pequeno? O silêncio vai te responder. E essa resposta, meu amigo, é o início da paz. Motivação é volátil, disciplina é eterna. A primeira é visitante, chega empolgada e vai embora sem avisar. A segunda é moradora, acorda contigo mesmo nos dias cinzentos. O estoicismo nos ensina que a força de um homem não está no que ele faz quando está inspirado, mas no que faz quando não quer fazer nada. A constância silenciosa é o verdadeiro heroísmo moderno. Epicteto dizia:
Nenhuma grandeza é criada de repente, porque tudo o que tem valor é construído no atrito da repetição. A excelência não nasce da euforia, mas do comprometimento diário com o banal. A disciplina é o que transforma o gesto em virtude, o esforço em caráter. Vivemos viciados na ilusão de que precisamos sentir vontade para agir. Mas a vontade é filha do humor, e o humor é instável. Se depender dela, você será prisioneiro dos próprios altos e baixos. A disciplina, por outro lado, é uma escolha racional feita em voz baixa, sem aplausos. É o eu vou dito com o corpo, não com palavras. Nos dias em que tudo parece pesado, lembre-se, a mente procura conforto, mas o espírito procura crescimento. E o crescimento exige fricção. É fácil ser fiel à meta quando há energia. Difícil é aparecer quando a alma está nublada. Mas é justamente aí que o caráter se prova, porque cada vez que você cumpre o que disse que faria, mesmo sem vontade, você envia uma mensagem poderosa para si. Eu posso confiar em mim, e confiança própria é o verdadeiro poder. A motivação te faz começar, a disciplina te faz permanecer. A disciplina estoica não é rigidez. Ela é equilíbrio entre intenção e execução. É a capacidade de ajustar sem desistir. O sábio sabe descansar sem abandonar o caminho, desacelerar sem perder o norte. Ele entende que o corpo cansa, mas o propósito não pode depender do humor. Há uma beleza silenciosa nos dias sem brilho. Eles são o cimento da construção interior. É no cansaço que nasce o músculo, na repetição que se forma o hábito, na persistência que se lapida o propósito. A constância cria raízes invisíveis, e um dia, quando florescer, parecerá sorte. Mas o que chamam de sorte é só disciplina em silêncio. Crie rituais. Escolha uma hora fixa para agir no seu propósito, nem que sejam 15 minutos por dia. Não negocie esse tempo. Transforme-o em altar, em promessa cumprida com o seu futuro. A rotina, quando guiada por propósito, deixa de ser prisão e vira libertação. Porque nada pesa mais do que a vida desorganizada. E nada liberta mais do que cumprir o que prometeu a si mesmo. A disciplina também é humildade, porque exige reconhecer que o progresso é pequeno, diário e imperfeito, e que os grandes resultados são feitos de centenas de dias discretos. Marco Aurélio treinava o corpo e o espírito todas as manhãs, não para mostrar força, mas para lembrar-se de que o domínio próprio começa ao acordar. O primeiro ato do dia define o tom da consciência. A dor da disciplina é temporária, a dor do arrependimento, eterna. E o arrependimento vem disfarçado de amanhã eu começo. Mas o amanhã nunca chega. Por isso, o estoico age hoje, mesmo sem estar no clima. Ele sabe que, quando a vontade faltar, o compromisso assume o volante. E há uma recompensa silenciosa na disciplina: a liberdade. A liberdade de não ser escravo da preguiça, da procrastinação, do humor. A liberdade de construir uma vida coerente, mesmo em dias nublados. E com o tempo, algo extraordinário acontece. O que antes era esforço se torna identidade. Você deixa de tentar ser e passa simplesmente a ser. No fim, a disciplina é um pacto com o seu futuro. Cada vez que você age, mesmo cansado, está dizendo a si: eu respeito a pessoa que estou me tornando. E esse respeito é a forma mais pura de amor próprio. A alma moderna não adoece por falta, mas por excesso. Excesso de estímulo, de opções, de metas, de ruído, de velocidade. Vivemos saturados e confundimos plenitude com acúmulo. Mas o excesso não expande, ele entorpece. O estoicismo sempre foi a filosofia do essencial. Menos ornamento, mais substância. Porque tudo o que não é vital rouba a energia daquilo que é. Sêneca dizia: ser pobre não é ter pouco, é desejar muito. E nessa frase cabe a alma do minimalismo estoico. A riqueza verdadeira não está em ter mais, mas em precisar de menos. Não por negligência, mas por clareza. Porque quanto mais coisas você acumula, mais coisas te acumulam. Vivemos cercados de distrações disfarçadas de importância.
E-mails, notificações, compromissos, desejos, todos competindo pela sua atenção, que é o bem mais escasso do século. Mas a atenção, quando fragmentada, é como uma luz dispersa, não aquece, não ilumina, não cria nada profundo. O foco é o novo ouro, e o essencialismo é a arte de lapidar o foco. Epicteto ensinava que não devemos gastar energia com aquilo que não depende de nós. Mas na prática, gastamos com quase tudo. Queremos controlar a opinião dos outros, o algoritmo, o mercado, a imagem que projetamos. E enquanto tentamos segurar o mundo, deixamos cair o que mais importa, a presença. A simplicidade, então, é um ato de força, não de limitação, mas de libertação. Minimalismo não é estética, é ética. É perguntar-se, diante de tudo, isso serve ao meu propósito ou me distrai dele? E ter coragem de remover o que não serve. Remover hábitos, conversas, objetos, expectativas. Cada corte é um gesto de poder, porque o que sobra depois do corte é o que é verdadeiramente seu. Há uma prática estoica chamada reductio ad essentiale, redução ao essencial. Uma vez por semana, sente-se com papel e caneta e pergunte: o que neste momento da minha vida está roubando energia sem devolver significado? Talvez seja um projeto, uma relação, uma rotina desnecessária. Nomeie. Corte. A cada corte, o espaço interno se amplia, e nesse espaço, a alma respira. O essencialismo é também uma forma de humildade, porque é admitir que não dá para tudo. O mundo moderno vende a fantasia da onipotência, mas os sábios sabem que escolher é perder. E perder, quando é escolha consciente, é ganhar clareza. A alma não nasceu para o excesso, nasceu para o equilíbrio. Marco Aurélio, mesmo com o império aos pés, vivia como um monge no palácio. Dormia pouco, comia pouco, falava pouco, mas pensava fundo. Ele compreendia que o luxo distrai e a distração enfraquece. O poder que não é controlado pela consciência escraviza, e o mesmo vale para nós. Quando não controlamos nossos excessos, eles se tornam nossos senhores. Viver com o essencial não é empobrecer a vida, é purificá-la. É trocar quantidade por qualidade, velocidade por significado. É olhar para a própria rotina e perceber que menos é de fato mais, desde que o menos seja o que carrega sentido. O essencial é o que te aproxima de quem você nasceu para ser. Então, pratique a regra do lixo semanal. Remova 5 objetos, 3 tarefas e uma preocupação. Aos poucos, o peso diminui, o olhar clareia e o coração volta a caber dentro do corpo. A vida não quer mais de você, quer menos de tudo o que não é você. Aprender a dizer não é uma das virtudes mais difíceis e mais libertadoras que um ser humano pode desenvolver, porque o não verdadeiro não nasce da frieza, mas da consciência do próprio limite. E limite, ao contrário do que parece, não é prisão, é fronteira. É o ponto que protege o território do seu equilíbrio. Vivemos tentando agradar, corresponder, participar, aceitar tudo. Mas o excesso de sim é a raiz da exaustão moderna. Dizemos sim para não decepcionar, para não parecer egoístas, para evitar conflitos. E nesse processo dizemos não ao que mais importa, nós mesmos. O estoicismo nos ensina que a virtude mora no meio termo. E nesse caso, o meio termo é agir com empatia sem perder soberania. Sêneca afirmava: quem tenta agradar a todos, não agrada a ninguém, e menos ainda a si mesmo. Essa frase deveria estar tatuada nas paredes das cidades. Porque vivemos uma epidemia de esgotamento emocional causada pela incapacidade de impor limites. Mas a verdade é simples: quem não sabe dizer não, não está sendo bom, está sendo inconsciente. Dizer não não é rejeitar o outro, é honrar o próprio tempo, energia e propósito. É reconhecer que cada sim que você dá é uma fatia do seu tempo que jamais voltará. E se o tempo é sagrado, o sim deve ser um sacramento, não uma reação automática. O não sábio nasce do amor, o amor por si, pelo foco, pela própria missão. Há um exercício prático que os estoicos aplicariam se vivessem hoje.
Antes de aceitar qualquer convite, tarefa ou compromisso, pergunte-se: isso está alinhado com meus valores e prioridades atuais? Se não estiver, diga não. E se a culpa vier, e ela virá, lembre-se: culpa é o reflexo condicionado de uma sociedade que confunde limite com egoísmo. Mas o limite é a cerca que mantém o jardim fértil. Marco Aurélio dizia: não desperdice o que resta da tua vida em discussões sobre o que um homem bom deve ser. C1. Traduzindo, pare de justificar cada não. Se você sabe por que o diz, isso basta. A necessidade de explicar-se a todos é uma forma de insegurança mascarada de gentileza. O não é, em última instância, uma forma de respeito, com o outro e consigo mesmo. Porque um sim forçado cria ressentimento, e o ressentimento envenena a alma. Melhor um não dito com calma do que um sim dito com raiva. A verdade, mesmo desconfortável, liberta. A falsidade, mesmo educada, aprisiona. Dizer não é também um ato espiritual. É escolher o que merece sua energia vital. E isso requer discernimento. Cada não bem colocado preserva espaço para o sim que importa. Sem espaço, até as coisas boas sufocam. Para treinar isso, crie 3 frases de recusa que te deixem em paz. Obrigado pelo convite, mas não posso me comprometer agora. Agradeço por lembrar de mim, mas preciso priorizar outras coisas. Não desta vez, mas desejo que seja um sucesso. Essas frases são escudos gentis, e quanto mais as usa, mais leve se torna. O não maduro não é reativo nem agressivo, é tranquilo, enraizado. Ele vem de quem já entendeu que não precisa provar nada, de quem compreendeu que o tempo é finito, a energia é preciosa e a autenticidade é inegociável. E quando você começa a dizer não de forma consciente, algo milagroso acontece. Os sims que restam ganham peso de verdade. No fim, dizer não é dizer sim ao essencial, ao seu eixo, à sua paz, à sua vida. E esse sim é o mais importante de todos. Aceitar o destino é sabedoria. Amá-lo é transcendência. O amor fati, amor ao destino, é o coração pulsante do estoicismo, a mais radical e libertadora de suas ideias. Não é sobre resignar-se, mas sobre dançar com a inevitabilidade. É olhar para a vida, mesmo quando ela rasga seus planos, e dizer: sim, eu te amo, mesmo assim. A maioria das pessoas vive em guerra com a realidade. Querem o passado corrigido, o presente sob controle e o futuro previsível. Mas o mundo não obedece planos humanos. Ele se move por leis próprias, invisíveis, muitas vezes insondáveis. E quanto mais resistimos, mais sofremos. Porque o sofrimento, no fundo, é só a diferença entre o que é e o que desejamos que fosse. O amor fati dissolve essa diferença, não mudando o mundo, mas mudando o olhar. Marco Aurélio, imperador e filósofo, perdeu filhos, foi traído por generais, viu guerras e pestes devastarem Roma, e mesmo assim escreveu: aceita tudo o que o destino entrelaça em tua vida, pois nada poderia ser mais apropriado para ti. Ele não dizia isso como um homem que desistiu, mas como alguém que entendeu o ritmo da existência. O destino, para o estoico, não é prisão, é palco. E a virtude está em atuar com excelência no papel que a vida te deu. Amar o destino é a cura para o rancor e o antídoto da vitimização. Porque ao invés de perguntar "por que comigo?", você começa a perguntar "para que isso veio?". Essa simples troca de preposição transforma tragédias em mestres. Nada é desperdiçado quando você decide encontrar sentido dentro do inevitável. O amor fati é a arte de confiar no invisível, de perceber que o caos também tem uma ordem oculta, que as perdas abrem espaço para aquilo que ainda não cabia. Às vezes a vida desmonta seus planos não por crueldade, mas por precisão. Ela sabe o que você ainda não enxerga. E no silêncio do tempo, tudo o que parecia injusto revela-se coerente. O destino raramente é confortável, mas quase sempre é necessário. Nietzsche, profundamente influenciado pelos estoicos, dizia: minha fórmula para a grandeza é amor fati, não querer nada diferente, nem para frente, nem para trás, nem por toda a eternidade.
É um pensamento brutal de honestidade. Aceitar é bom, amar é revolucionário, e só ama o destino quem entende que a vida não erra no essencial. Amar o destino não significa cruzar os braços, significa agir com o que há, não com o que você gostaria que houvesse. É lutar com serenidade, trabalhar com fé, servir com presença. É reconhecer que cada acontecimento, mesmo o que te feriu, é matéria-prima do teu próprio caráter. Sem o que doeu, você não seria quem é. O amor fati é o ponto onde a coragem e a fé se encontram. A coragem de seguir mesmo sem entender, e a fé de que o caminho tem razão de ser. É parar de lutar contra o fluxo e começar a surfar a onda da realidade, mesmo quando ela te derruba. Porque amar o destino não é gostar de tudo, é integrar tudo, é dizer: isso também faz parte de mim. E quando você faz isso, algo mágico acontece. O mundo deixa de parecer inimigo. Você começa a andar com ele, não contra ele. E nesse alinhamento, o peso da existência se transforma em movimento. O que antes era obstáculo, vira força. O que antes era perda, vira clareza. E o que antes era medo, vira paz. O amor fati não é otimismo cego, é realismo iluminado. É olhar o caos e enxergar ordem. É viver a tragédia sem se entregar ao desespero. É o amor mais maduro que existe. O amor pela própria vida, com tudo o que ela contém. Amar o destino é parar de negociar com o impossível e começar a cooperar com o inevitável. E isso, meu amigo, é a mais pura forma de liberdade que o ser humano pode experimentar. O presente é o único lugar onde a vida realmente acontece, mas quase ninguém mora nele. Uns vivem presos no passado, tentando decifrar o que já passou. Outros vivem projetados no futuro, tentando controlar o que ainda não existe. E nesse movimento duplo, o agora se esvai, silencioso, desperdiçado. O estoicismo, porém, é a filosofia do instante vivido com consciência. Marco Aurélio escrevia: enquanto viver, enquanto for possível, ser bom. Ele não dizia, quando tudo se acalmar, nem quando tiver tempo. Ele dizia enquanto, isto é, no meio da bagunça, da dor, das responsabilidades. A presença para o estoico não é paz de monge, é foco de guerreiro. A alma moderna está cansada não de fazer muito, mas de fazer sem presença. Vivemos em distração permanente, um rodopio de telas, notificações e pensamentos. Mas o presente não compete com o barulho, ele sussurra, e só quem silencia por dentro é capaz de ouvi-lo. Estar presente não é parar o mundo, é estar inteiro no que se faz. É lavar a louça com atenção, ouvir alguém sem pensar na resposta, andar sentindo o chão sob os pés. A presença é uma forma de oração sem palavras, um estado em que o ser e o momento se confundem. Epicteto dizia: o que nos perturba não são as coisas, mas a opinião que temos delas. Quando você está presente, o julgamento cessa e o mundo volta a ser apenas o que é. Um copo é um copo, um dia é um dia, uma respiração é um milagre. A mente cessa o ruído e o coração recupera a lucidez. O caos externo é inevitável, mas o caos interno é opcional. O estoico aprende a encontrar silêncio dentro do barulho. Ele entende que não controla o mar, mas controla o remo. E esse domínio começa no instante em que decide parar de fugir do agora. Há um exercício poderoso para reconectar-se ao presente. O Scandere Tempus, subir o tempo. A cada hora do dia, pare por 60 segundos. Respire fundo. Observe onde está, o que sente, o que pensa. Não julgue, apenas perceba. Essa pausa quebra o automatismo e devolve clareza. A vida é uma sequência de presentes. O problema é que quase nunca estamos em nenhum deles. Quando você está presente, o tempo desacelera. A comida tem sabor, a conversa tem alma, o corpo tem voz. Você deixa de sobreviver e começa a habitar o instante. E quando habita o instante, o caos perde força, porque o caos vive do medo do futuro. No agora, tudo é suportável. O que dói é o pensamento de que não será. Presença é coragem. Coragem de sentir o que está aqui, sem distração, sem fuga, sem anestesia. É o retorno ao centro,
é o reencontro com o sagrado que vive nas coisas simples. O sol na parede, a água escorrendo, o som do próprio coração. Os sábios dizem que a eternidade não é um tempo infinito, mas um instante vivido plenamente. E talvez seja isso mesmo. Quando você se entrega ao agora, o tempo deixa de correr. Ele se abre como uma flor que revela camadas. E, nesse abrir-se, o mundo inteiro cabe em um único segundo. A presença é o milagre que transforma a rotina em contemplação. E uma vez que você aprende a vê-la, não volta mais ao sono da distração. Porque percebe que a vida, o sentido, o amor, tudo o que buscava, sempre estiveram aqui, esperando o seu olhar. Desde o momento em que nascemos, há uma sombra silenciosa caminhando ao nosso lado. Ela não ameaça, não fala, não corre, apenas observa. E ainda assim, a humanidade inteira faz de tudo para não olhá-la. Seu nome é morte. Mas o memento mori, lembre-se de que você vai morrer. Não é sobre tragédia, é sobre lucidez. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. O problema nunca foi a brevidade da vida, mas a nossa distração durante ela. Vivemos como se o amanhã fosse garantido, como se a existência fosse um crédito ilimitado. Adiamos conversas, sonhos, abraços, como quem acredita que haverá sempre mais uma chance, mas não há. E essa verdade, quando aceita, não entristece, liberta. Pensar na morte não é mórbido, é despertar para a urgência da vida, é entender que cada gesto é irrepetível. Cada manhã é um presente, cada olhar pode ser o último. É um convite a viver com presença, coragem e amor, porque o tempo que temos é agora. O resto é hipótese. Marco Aurélio praticava o memento mori todas as manhãs. Ao acordar, lembrava-se: posso morrer hoje. Não para viver com medo, mas para viver com propósito. Porque quem lembra da finitude, escolhe melhor onde gasta sua energia. Deixa de se perder em brigas pequenas, em promessas vazias, em opiniões alheias. A morte, paradoxalmente, ensina a priorizar a vida. A consciência da morte é o filtro mais poderoso para a mediocridade. Quando você sabe que o tempo é finito, passa a dizer não com mais coragem, a amar com mais intensidade, a perdoar com mais leveza. De repente, o orgulho perde importância e a presença ganha valor, porque entender que tudo acaba faz com que tudo, por instantes, brilhe. Epicteto, que conheceu a escravidão e a dor, dizia: o que te assusta não é a morte, mas a ideia de que ela venha cedo demais. Mais cedo ou tarde, ela vem na hora certa. A vida não é um contrato com prazo definido, é uma dança sem garantias. E justamente por isso é tão preciosa. A morte é a lembrança constante de que o instante é sagrado. O memento mori não pede luto, pede lucidez. Ele não quer que você tema o fim, mas que honre o meio. É a filosofia do viver pronto. Deixar que cada gesto, cada palavra, cada escolha tenha peso de eternidade. Porque o que fazemos com consciência não morre. Fica gravado naqueles que tocamos, nas memórias que deixamos, no bem que espalhamos sem alarde. A brevidade da vida é a moldura que dá forma ao sentido. Sem ela, o quadro seria apenas um borrão infinito. A morte é o limite que nos obriga a viver com intenção. E quando você aceita isso, não há tempo a perder com superficialidades. Você começa a escolher a profundidade em tudo, nos afetos, nas palavras, nas ações. O memento mori é, em última instância, um chamado à gratidão. Porque só quem entende que tudo pode acabar de repente sabe o valor de cada segundo que ainda existe. O medo da morte se dissolve quando você percebe que ela não é o oposto da vida, é o que dá sentido a ela. E talvez, no fim, a verdadeira sabedoria estoica seja essa: viver de modo que, quando a morte chegar, ela te encontre vivo de verdade. Sem arrependimentos, sem pendências, sem ter adiado o que o coração pedia. Não como quem foge do fim, mas como quem o cumprimenta com serenidade e diz: eu vivi tudo o que me foi dado, e isso basta. Chegamos ao fim, mas como toda jornada espiritual, este fim é apenas um retorno ao início. Voltamos à pergunta que deu origem a tudo: como encontrar propósito em meio ao caos?
E a resposta agora é clara. Não se encontra, cria-se. Com escolhas conscientes, com presença, com coragem. Com dor transformada em força, tempo transformado em ritual, amor transformado em ação. A vida nunca virá em ordem. Ela é o caos em movimento. Mas dentro desse caos existe um eixo, um centro silencioso que é você. É ali, nesse ponto firme em meio ao turbilhão, que o propósito nasce. Não de respostas prontas, mas de gestos diários. Não de certezas, mas de coerência. O estoicismo nunca prometeu felicidade. Prometeu dignidade. Prometeu a serenidade de quem sabe que não controla o vento, mas pode ajustar as velas. Prometeu o poder de transformar cada adversidade em aprendizado, cada perda em clareza, cada queda em impulso. E, acima de tudo, prometeu algo que nenhuma doutrina moderna consegue oferecer: autonomia da alma. Você não é o que te acontece, é o que faz com o que te acontece. E cada decisão, cada pausa, cada não, dito com verdade, é uma forma de reafirmar esse poder. A vida não quer perfeição, quer presença. Quer que você viva acordado, consciente, inteiro, mesmo quando tudo à sua volta parece ruir. Porque o sentido não mora no destino final, mas no modo como você caminha até lá. Relembre as lições desta jornada. Encarar o vazio sem fugir. Separar o que pode do que não pode controlar. Viver por princípios, não por metas. Servir para encontrar sentido. Usar a dor como combustível. Organizar o tempo como se fosse sagrado. Praticar gratidão. Agir com disciplina. Eliminar excessos. Dizer não sem culpa. Aceitar o destino com amor. Estar presente. E lembrar todos os dias que a vida é breve. Cada uma dessas ideias é uma pedra na construção do teu templo interior. E a cada dia que pratica uma delas, o templo se torna mais sólido, mais silencioso, mais verdadeiro. O vazio que antes te assustava agora é espaço. A dor que te pesava agora é direção. O tempo que te escapava agora é arte. E você, que antes buscava o sentido fora, agora o cria dentro. Porque no fim, o propósito não é um lugar onde se chega, é uma maneira de caminhar. Caminhar consciente, com o coração desperto e os olhos abertos para o milagre que é simplesmente estar vivo. Então, respire. Você está aqui, e isso já é tudo. Se esta jornada tocou algo em você, celebre. Não com palavras, mas com ação. Faça algo hoje que honre a vida. Algo simples, porém real. Escreva, ajude, abrace, comece. E se quiser deixar um pacto silencioso com sua própria evolução, vá até os comentários e escreva: hoje começo a me construir. Porque no fundo, é isso o que viemos fazer aqui. Construir, mesmo no caos. E talvez ao final seja isso que o estoicismo sempre quis dizer. A vida não precisa fazer sentido para valer a pena. Ela só precisa ser vivida com alma,